Agora vamos falar um pouco de mercado, né? Muitos de vocês estão aqui para ouvir do mercado. Primeira situação do Natanael, informação da imprensa paulista, né, lá do Samir Carvalho, é de que o Corinthians tem interesse no Natanael. Avançando nessa apuração, eu descobri que mais clubes têm interesse na contratação do jogador, inclusive para a disputa da Série A. Ainda não tive a informação de quais são esses clubes, a fonte manteve em sigilo, né? Mas também é um jogador que tem sim mercado dentro da Série A, tem outros clubes que desejam a contratação do Natanael. Lembrando que o Natanael foi contratado pelo Atlético junto ao Curitiba, valores na casa de 7 milhões, né, de reais. Então, um jogador barato, né, uma aposta barata e que se de repente não desse certo, não estou falando que não deu, mas se de repente não desse certo, não seria um grande prejuízo financeiro, um prejuízo aceitável, um risco calculado essa contratação do Natanael, tá? Então tem mais clubes da Série A, pelo menos mais dois clubes da Série A que têm interesse na contratação dele. Vamos tentar avançar nos detalhes e ver quem são esses clubes e qual que é o posicionamento do Atlético a respeito, tá? Sobre o mercado ainda, ontem chegaram dois jogadores em Belo Horizonte, chegou o Ângelo Preciado pela parte da manhã e logo na hora do jogo, às 18 horas, chegou o Vitor Hugo, jogador volante barra meia, né? Um volante que joga como segundo volante, joga como meia, joga como primeiro volante, um jogador, de certa maneira, bem versátil no meio-campo, um jogador que vem sendo comprado pelo Atlético junto ao Flamengo. O Galo está pagando cerca de 2,5 milhões pela contratação do Vitor Hugo, que tem 21 anos, o disputou a última temporada pela equipe do Santos, não foi titular absoluto, não deixou muitas saudades. Santos ainda fica com uma taxa de vitrine de 10% e é mais um reforço do Atlético, o quinto reforço do Atlético. O Atlético já acertou as contratações do Renan Lodge, do Alan Minda, do Maicon, volante ex-Corinthians, capitão do Corinthians, né, do Ângelo Preciado, lateral direito, e agora do Vitor Hugo. Jebs, o que mais o Atlético pretende no mercado da bola? Certamente, o Atlético vai trazer informação. Um volante, um primeiro volante, né? Um jogador que jogue auxiliando nessa saída de bola, que tenha um bom jogo com os pés, que tenha uma boa transição de jogo, um bom passe e, além disso, seja um jogador de marcação e intensidade. Jeves, esse jogador não é tão fácil de conseguir no mercado, né? Não, não é tão fácil, né? Mas já deveriam ter conseguido. É um ano que o Atlético precisa do primeiro volante, né? E ainda não trouxeram. De qualquer maneira, o Atlético vai contratar esse jogador. Independentemente da chegada do Maicon, independentemente da chegada do Vitor Hugo, o Atlético vai contratar um primeiro volante. Esse jogador não chegou ainda, ok? E outro jogador que o Atlético vai contratar é um camisa 9, é um centroavante, é um definidor. Apesar de a gente ter o Cauã Soares no elenco, é um jogador de 17 anos, é um jogador que nunca jogou pelo profissional e que a gente não pode depositar todas as expectativas nele ainda. É um jogador forte, né, bom finalizador e tudo, mas incipiente demais e prematuro demais a gente colocar o Cauã Soares como um resolvedor de problemas, sendo que a gente nunca viu ele jogar profissionalmente. Ele jogou nas categorias de base e foi muito bem. Então, assim, camisa 5 e camisa 9 vão chegar no Atlético, ok? Vão chegar no Atlético. Outra coisa, Gabriel Menino já está em Santos, vai fechar com o Santos, já fechou com o Santos, né? Graças a Deus, esse eu comemoro a saída dele. Como eu pedi a saída do Gabriel Menino aqui, um jogador lento, preguiçoso, desligado, desconcentrado. Graças a Deus o Gabriel Menino saiu do Atlético e o Atlético trouxe o Maicon, trouxe o Vitor Hugo. Para mim tá tudo ótimo do Gabriel Menino ter saído, do Caio ter saído, né? Então, assim, os movimentos de saída também estão me agradando. Né, estão me agradando. Acho que a reformulação está sendo bem pensada, está sendo bem executada. Ainda faltam esses nomes para chegar. E uma situação que eu vi o Atlético não tratando como uma prioridade, mas para mim deveria sim ser uma prioridade, é um zagueiro titular. Eu acho que o Atlético precisa de pensar num zagueiro. O Lianco ainda demora um pouco para voltar,
não se sabe como ele vai voltar, a lesão dele foi grave, né? E eu sinto falta de um zagueiro titular nesse time do Atlético. Eu acho que o Alonso, o Vitor Hugo, o próprio Romão, o Vitão, né, o Samuel, tal, acho que ainda não tá, ainda falta, sabe? Ainda precisa ali de ter um zagueirão mesmo, um bom zagueiro, um Lucas Veríssimo da vida, um próprio que eu gosto, o Luan Pérez, São Paulo gosta também, sabe? Precisa de ter um xerifão ali nessa zaga do Atlético. Mas não é uma posição que, assim como a lateral esquerda, é tratada com prioridade. Mas não se descarta também que chegue, né? Então, tem muita coisa para acontecer ainda, tá? A gente tem algumas situações aí em breve para anunciar de primeiro volante, de centroavante, deixa as coisas acontecerem, deixa as negociações caminharem. O Sampaoli, por exemplo, ele deixou muito claro sobre o perfil de reforço, ele citou até o Gerson, que foi contratado pelo rival. Ele falou o seguinte: estou todo dia falando com o diretor esportivo, inclusive com os donos do clube. Temos que tentar que esses jogadores sejam de grande nível e que cheguem o mais rápido possível. Quando quer um jogador top, obviamente que o jogador top, bom, o Gerson chegou ao Cruzeiro por um valor que realmente merece, mas é um jogador top. O Sampaoli citando, por exemplo, a questão do Gerson, né, que chegou por 30 milhões de euros. Obviamente o Atlético não tem esse valor de investimento para poder trazer um jogador desse. Simplesmente seria todo o dinheiro que a gente teria para contratar num jogador só. E pelo que eu vi alguns colegas que cobrem o Cruzeiro falando, fechou o elenco com o Gerson, né? Contratou um jogador, gastou o dinheiro todo, fez o que fez, a festa que fez, um baita jogador, mas gastou o dinheiro todo, né? É... Então, o Sampaoli falando sobre isso. E o Sampaoli também deixou muito claro que todos os reforços que chegaram foram puramente indicações dele. Puramente indicações dele, tá? Renan Lodge, Minda, Preciado, Maicon e Vitor Hugo. Todos puramente indicações de São Paulo. Foi essa a expressão que ele utilizou. Então ele tá montando um time com a cara dele. E daqui a um tempo, quando a gente tiver esse time rodando, eu acho que a gente vai ter boas coisas para falar. Se não tiver, a gente tá para cobrar também. Porque eu falo, pô, você montou o time, então a gente tem direito de cobrar, certo? Concordam?